Senhor Jesus. Queridos e amados, povo lindo de Deus, povo abençoado do Senhor, a paz do Senhor Jesus para você. É que essa paz gloriosa, bendita, esteja nas nossas vidas, nos nossos corações nessa manhã. Paz do Senhor, Josi. Amém. Glórias a Deus. Estamos começando mais uma semana aqui na presença de Deus, na Rádio Estúdio FM, para levar até você mais um dia, mais uma palavra do Senhor no programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Amém? Fica conosco que tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Deus é fiel, Ele sempre fala, não é? Ele sempre alegra os nossos corações. Então fique comigo que você não vai se arrepender. Você vai sair daqui abençoado por Deus. Crê nisso? Se você crê, então vamos orar. Vamos entregar a nossa vida e essa programação nas mãos do Todo-Poderoso. Né, Cidinha? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos orar, queridos, para nós começarmos nosso estudo desta manhã. Em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui neste lugar para falar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua presença, para falar de ti, ó Pai, porque sem ti nós nada somos e nada podemos. Sê conosco mais uma vez. Venha nos trazer, ó Deus, a revelação da tua palavra, que seja uma palavra rema, revelada aos nossos corações, que nós possamos entender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade, que nós possamos estar, ó Deus, no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para nós estarmos. Deus eterno e poderoso, vem abrir os nossos olhos para que nós possamos ver e contemplar a tua grandeza, o teu agir nas nossas vidas. Ó Pai eterno, cuida de nós, cuida de cada um dos teus filhos, vai curando, libertando, ó Deus, transformando, curando as enfermidades, arrancando os tumores, as doenças malignas, os vírus, ó Deus, vai pondo tudo por terra, Pai. Dá-nos uma vida com saúde, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós te pedimos nesta manhã, sê com o seu povo mais uma vez. Meu Deus, eu sei que tu és o grande general desta guerra, que nós estamos travando, ó Pai, no nosso solo brasileiro, em nome de Jesus Cristo, sê com cada um que está fora das suas casas, mas estão lutando. Pai, vai redobrando as forças desse povo, vai abrindo o entendimento de todos os demais para que nós possamos entender o teu agir. Em nome de Jesus, nós entregamos o Brasil nas tuas mãos. Pai Santo, que não, o Senhor não permita, Deus, que venha sobre nós um tempo de amargura e sofrimento, mas que venha o tempo de bonança e de alegria para nós. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, cerca as fronteiras brasileiras, não permita que nada de mal entre por terra e por mar, ó Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo todo o mal. Se por um caminho o inimigo veio contra as nossas vidas, que por 7 ele bata em retirada. Pai Santo, que toda palavra de maldição seja transformada em bênção, que toda obra de feitiçaria, de macumbaria, seja lá do que for, ó Pai, que não veio de ti contra nós, que caia por terra em nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, que esse sangue esteja passado nos umbrais da nossa casa e que nada de mal entre, porque tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Deus poderoso e santo, toma nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração, tudo é teu, ó Pai, e cuida de nós como a menina dos teus olhos. Eu creio no agir do Senhor, no transformar do Senhor para as nossas vidas. Sê conosco, ó Pai, mais uma vez, revela aqui a tua palavra e fala com o teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Amados, Deus é bom, né? Deus é bom. Enquanto nós estamos aqui, os nossos irmãozinhos brasileiros estão lutando aí na porta dos quartéis e nós vamos ter vitória porque o nosso Deus é bom. Amém? Você crê? Na vitória de Deus para o nosso país, para as nossas vidas. Nós viveremos um novo tempo, nós viveremos, porque o Senhor luta por nós e Ele nos dará vitória neste dia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor Eliseu, louvado seja Jesus pela tua vida. Glória a Deus. Que alegria ter o Senhor comigo. Então vamos lá, Marcos 10, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ler aqui, cadê?
Aleluia, o cego Bartimeu, glória a Deus. Marcos 10, a partir do versículo 46, você pode acompanhar a palavra de Deus aqui comigo. Aleluia. Então vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Jesus. Quem é que está cego aí? Jesus hoje vai abrir os nossos olhos. Para quê? Para que nós possamos contemplar as grandezas do Senhor, para que nós possamos ter uma visão ampliada sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que Deus está fazendo, para que nós possamos ver outras possibilidades na nossa vida, para que nós deixemos de ser aquela pessoa parecendo galinha, né? Olhando só para baixo, mas que o Senhor venha hoje trazer visão de águia para nós, porque a águia vê de longe, a águia vê de cima, a águia vê do alto e ela não se engana. Quando ela vê uma formiga andando no chão, ela percebe. Então o Senhor hoje vai abrir as nossas vistas, do jeito que ele abriu a vista deste cego aqui, que clamou a ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe quem é o filho de Davi? Filho de Davi é aquele prometido, o desejado das nações, o Messias esperado, aquele que viria para trazer as boas novas, para dizer que o reino de Deus é começado. Aleluia! Esta era a revelação que esse cego tinha. E uma coisa que sempre me deixou assim, encabulada com essa história, foi aqui. E Jesus, no versículo 51, e Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? Eu sempre falo: Deus, mas o que o senhor tinha que perguntar pro cego o que ele queria? Aí a explicação convencional, uma explicação normal que a gente sempre encontra, né? A gente acaba falando, acho que eu mesma acabei falando isso alguma vez. É porque Deus quer ouvir o que você quer. Mas não é, irmão, você sabia que eu meditando nessa palavra, quando o Senhor fala assim para ele: Que queres que eu te faça? E ele fala assim: Eu quero ver. Por que Jesus pergunta isso? Porque vendo ele já estava. A visão espiritual desse cego aqui era aberta. Ele sabia quem era Jesus. Muitos que estavam ali em volta de Jesus, vendo, não sabiam que ele era o Messias, não sabia que ele era o Cristo, que não sabia que ele era o Filho de Deus, mas o cego já sabia. Eu acho que Jesus pensou assim: o que você quer? Você já tem tudo, você já está sabendo que eu sou quem eu sou. E a minha graça te basta. Lembra da palavra que ele falou para Paulo? Paulo, querendo se livrar de um problema lá, orou 3 vezes e o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Fica quieta aí, não vou te curar, não vou fazer nada que você está querendo. Só o fato de você ter a revelação de quem sou eu basta para você. Eu acho que foi a mesma coisa que Jesus quis fazer com esse cego aqui. Que queres que eu te faça? Pergunta para o cego o que ele quer. Claro que ele quer enxergar. Mas como ele falou, como ele gritou: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu quem era Jesus, o Filho de Deus. Então, Jesus fala assim: o que você quer? Além disso que você já tem, que a maioria aqui não tem, que é a revelação de quem eu sou, o que mais você quer? Aí o cego fala: Senhor, que eu veja. Aí, o que acontece? Ele viu, falou: você quer isso? Tá bom, isso para mim é fácil, eu te faço isso.
Olha que Deus maravilhoso. Você tem a revelação de quem é Ele. Você o ama, você o segue, você o quer. O resto, meus irmãos, é fácil para Jesus fazer. Porque a obra de reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Salvador, essa obra quem faz na nossa vida é o Espírito Santo. E Ele só faz naquele coração que está pronto para receber essa história. Ele não faz o coração de qualquer um. E a partir deste momento que nós reconhecemos o nosso Jesus, Ele vem e faz aquilo que nós precisamos. Em geral, Ele vai fazer, a não ser que nós estejamos no processo como o processo de Paulo, né? Que Deus falou, não vou fazer. A minha graça te basta. Porque Paulo teve grandíssimas revelações de Deus. Não é verdade? Né? Como ele mesmo fala, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi aos céus, que subiu ao terceiro céu, viu coisas que não é lícito aos homens saberem. Então, por causa das grandes revelações, ele ficou. Para quê? Para que ele mesmo não se ensoberbecesse diante de tudo aquilo que ele viu, para que ele talvez não quisesse desesperadamente ir para lá, né? Para ir largar a missão que ele tinha aqui, não sei. Deus é que sabe do coração de Paulo, né? O que eu sei é que este cego aqui reconhecia e a maioria não reconhecia. Quantas vezes nós estamos pensando que seguimos Jesus, pensamos que conhecemos o Senhor, vamos na igreja, fazemos tudo que precisa, mas no fundo, nós ainda não tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós não sabemos quem Ele verdadeiramente é na nossa vida e não sabemos o que Ele pode realmente fazer na nossa vida. Bom dia, Eliane, bom dia, Maria Lopes, bom dia também, Deus abençoe. Então, meus irmãos, hoje o Senhor está aqui para abrir a nossa visão a respeito do reino, a respeito do que Ele é na nossa vida, a respeito do que Ele está fazendo, sabe? Porque a nossa visão, às vezes, ela é uma visão míope, só vê o que está bem perto. E não consegue enxergar além. O meu menino, o Arthur, ele fez uma cirurgia no cérebro dele quando ele tinha 10 anos, né? Porque ele tinha muita crise, uma parte do cérebro dele era calcificada. Então, os médicos chegaram à conclusão que se tirasse aquela parte mais calcificada ali, ele pararia de ter as crises que ele tinha, né? Que era crise, assim, constante, né, Júlio? Da síndrome de West que ele teve. Aí ele foi para a cirurgia. Aí os médicos me explicaram os riscos que teria. Eles foram, tirando aquela parte calcificada do cérebro, eles foram até o limite dele não perder a visão. Mas tem a visão de um olho dele, do olho esquerdo, ele não vê, ele não tem lateralidade da visão. Ele perdeu, por isso que ele é meio assim, né? Ele não era assim, ele ficou assim, meio bobão, assim, para andar, não tem muita firmeza, porque ele perdeu a lateralidade de um olho, né? Mas era o risco para ele não ter mais crise. Então, o que eu aprendo com isso? Que se eu não tiver o meu olho ampliado, se eu não estiver vendo como uma águia, eu não vou ver as coisas que Deus faz na minha vida. Eu não vou ver as possibilidades que Ele tem para mim. Eu não vou perceber o agir dele na minha vida. Eu vou ficar focado só na minha visão de galinha aqui perto e não vou ampliar a visão para aquilo que Deus tem para mim. Então o Senhor está falando para nós nessa manhã, eu quero ampliar a sua visão, eu quero te dar visão de águia, mais ainda, eu quero te colocar visão até nas costas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que aquele que é de Deus discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Deus é tremendo. Eu posso saber muitas coisas, mas ninguém sabe nada a meu respeito. Olha só que legal. Aleluia! Porque aquele que é de Deus discerne as coisas, porque ele anda no Espírito, porque ele tem a visão ampliada pelo Espírito. Ele não vê só o hoje, o agora, ele vê o ontem, ele vê o amanhã também. Então ele não erra, quer dizer, ele erra, mas erra menos, porque a visão dele está ampliada para as possibilidades do futuro, principalmente. E a gente tem a mania de esperar, de querer tudo no nosso tempo, do jeito nosso, no agora nosso. E não é assim. Então eu quero que Jesus abra os seus olhos para você entender que Ele está trabalhando à sua volta, que Ele está mexendo pauzinhos, que Ele está mexendo as peças, que Ele está movendo as águas em teu favor e no meu favor.
E ele está trabalhando em volta, e só se nós tivermos visão espiritual, visão de águia, visão aberta, ampliada, nós vamos entender. E nós não vamos andar que nem o Arthur, meio mole, meio sem firmeza, irmãos. Por que o Arthur, o meu filho, anda sem firmeza? Porque ele perdeu um pedaço da visão. Mas você não é assim. Você pode enxergar tudo que está à sua volta, todos aqueles que te rodeiam. Você pode discernir aqueles que te querem mal. Você pode discernir aqueles que te querem bem. Você pode discernir o melhor momento de fazer as coisas. Você pode discernir o momento de retroceder. Você pode descansar no teu lugar, sabendo que Deus está trabalhando em volta. Não é, Josi? Se eu olhar só aqui agora, Deus não está fazendo nada por mim. Então pode deixar Deus que eu vou fazer. Espera aí que o senhor está demorando, eu vou lá e faço. Não. Olha na sua volta que Deus está trabalhando em teu favor. Descanse o teu coração. Não vou nem olhar. Amém? Então, irmãos, quando Jesus chega para abrir a vista, abrir a nossa visão, dos que são cegos, dos que enxergam, mas que são cegos. Olha lá no livro de João 9, vamos lá, vamos procurar o João, capítulo 9. Ele fala Jesus fala uma coisa tão interessante. Cadê? Qual que é o versículo que ele fala? Que ele veio para abrir deixar cego quem via, deixar cego quem já via, e ele veio, João 9:39. João 9:30. Olha a palavra de Jesus. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Entendeu? Pode ser que nós, aquela pessoa que eu falei que vai na igreja, que ora, que isso, que aquilo, não está enxergando nada. E aquele que está de fora é que está vendo melhor. Tem um versículo também que ele gosta dos loucos para confundir os sábios. Jesus, ele fala, é verdade, Jesus, ele trabalha diferente de nós. Então, ele veio para deixar cego aquele que pensa que vê. E para abrir os olhos daquele que não vê. Né? Que é o que ele fez com esse cego aqui, que é o que ele fez com o cego de nascença também, que é o caso de João capítulo 9. Jesus veio para abrir as nossas vistas, a visão espiritual. Ele não veio, né? Ele dá o milagre físico, dá, mas esse não foi o principal motivo que ele veio. Ele veio para abrir a nossa vista espiritual, para que nós possamos contemplar as grandezas de Deus, para que nós possamos contemplar o evangelho, a boa nova de salvação. O Jesus veio para salvar a humanidade. Amém? Então, quando nós temos essa vista, aí nós sabemos quem ele é, e aí a nossa vida fica completa e fica uma vida que você abre a sua visão. Diomira, bom dia, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, qual é as ações que nós devemos ter, né? Para que nós possamos receber o milagre de Jesus. O milagre que ele pode fazer na nossa vida. Então, em primeiro lugar, ele creu, né? Em primeiro lugar, o cego creu que ele era o Messias. Em primeiro lugar é crer. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Aleluia. 1:7. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aquele que não vê, vê, né? Aquele que era cego ali na beira do caminho estava vendo quem ele era. E muitos dos que buscavam o Senhor não viam quem ele era. Tanto que falava assim para ele: para de gritar. Não é verdade? Alguns ali, olha pra você ver a cegueira do povo. O povo falava assim para ele: para de gritar. Como assim? O Senhor está passando. Ele é o dono do milagre. Ele é o Filho de Deus que veio para destruir as obras do adversário. Mas nós vamos falar assim. Aí o pessoal lá em volta de Jesus fala assim: para de gritar, não incomoda ele. Aonde que esse povo estava? O que eles estavam pensando da vida? Que eles foram capazes de falar isso para esse cego? O povo cego não era capaz de levar, ao invés de falar: vem cá, aproveita que a tua bênção chegou. Não.
Fala pro cara parar. O que eles pensavam sobre Jesus? Olha a cegueira do povo. E isso não é diferente nem hoje também não. Mas ele fazia o quê? Insistia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Coloque a palavra misericórdia, quando você fala assim, tem misericórdia, você está falando assim, coloque esse de miserável no teu coração. Deus tem misericórdia. Você está falando para o Senhor assim, Senhor, coloque essa pessoa miserável aqui que eu sou, no teu coração. Misericórdia, miseris de miséria e córdia de coração. Entendeu? Por isso que tem exame cardíaco, se referindo ao coração. Entendeu? Misericórdia, tem misericórdia, Jesus, coloca essa miserável aqui no teu coração. Aí o Senhor vai me ouvir. Aleluia. Então, irmãos, olha como eles eram cegos. Eles não deixavam os cegos chegar perto de Jesus. Como assim? Se ele veio para dar vista aos cegos. Como assim se ele veio para libertar os cativos e oprimidos? Aqueles que estavam presos por Satanás. Como assim tirar ele de perto de Jesus? Você vê a cegueira do pessoal. Aí, mas ele perseverou. Porque perseverança, Josi, é uma coisa que a gente tem que ter. Você quer? Então, o universo tem que sentir a sua firmeza. O inimigo tem que sentir a sua firmeza. Porque se ele sentir um sanguinho escorrendo, ele vem. Ele é que nem, como é que chama lá, as piranhas do rio, né? Sentir o cheiro de sangue, o inimigo corre para te devorar. Mas se você for firme naquilo que você quer, você vai afastar. Porque a Bíblia fala, fugir do diabo e ele se afastará de vós. Seja firme, persevere, como esse cego. O pessoal estava falando, para! E ele não. Jesus continuou clamando, né? E Jesus parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, oba! Aí vieram, né? Oba, fica feliz, levanta, ele tá te chamando. E o cego, na hora, olha só, gente, na hora que ele ouviu que Jesus parou ali e falou, tá te chamando. Aí, na hora, ele já deu um pulo, no escuro, né? Na cegueira dele, ele já se levantou. E tirou dele a capa que marcava que ele era um cego mendigo, que o Império de Roma dava para os que estavam ali, mendigando. Uma marca que eles tinham, né? Tipo, a prefeitura dá uma licença. Era essa licença. A capa era a licença do Império Romano para ele mendigar. Gente, ele já foi para Jesus, já tirou a capa. Ele falou, eu já sei que a minha vida vai mudar. Eu já sei que o meu passado vai ficar para trás. Deixa essa capa para trás. Já se posicionou. Já se posicionou, né, João? Ele nem foi falar com Jesus para depois tirar a capa. Não, ele já tirou a capa. Por quê, gente? Porque ele sabia quem era Jesus. Ele não foi lá para confirmar alguma coisa. Ele já foi crendo para receber o milagre que estava esperando ele. Porque ele conhecia o Senhor, por revelação de Deus. Ele conhecia quem estava ali. Porque ele sabia que aquele homem que estava ali, ele ouviu falar que era Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno, o renovo de Deus, ou Jesus de Nazaré, aquele que estava fazendo milagres em toda a região da Judéia. Ele falou, é o Messias, é o prometido, é aquele que foi profetizado que viria para nós, para nos libertar dos nossos opressores, para fazer milagres e maravilhas. Ele não duvidou hora nenhuma disso acontecer. Então, na hora que ele levantou, ele já deixou a capa da humilhação para trás. Então se levante, deixa o teu passado de humilhação para trás e vá ao encontro daquele que pode fazer milagre na tua vida. Aleluia! E vá ao encontro daquele que pode te escrever uma nova história para você. Aleluia! Deixa a capa para trás. Você acha que eu estaria aqui se eu tivesse a minha capa de humilhação de antes? Jamais, irmãos. Mas quando eu vi Jesus, eu também joguei essa capa para trás e fui ao encontro dele. E fui vê-lo. E fui falar para ele, tem misericórdia de mim, Senhor. Me coloque essa miserável no teu coração. Porque a partir desse momento que o Senhor tem misericórdia, que eu estiver no teu coração,
minha vida está completa, a minha vida é feliz, a minha vida é curada, a minha vida é sarada, a minha vida é de fé em fé e de glória em glória. Aleluia! Glória a Deus, amados. Ai, como eu queria que todo mundo tivesse essa revelação de Jesus, largasse a capa e fosse para correndo para ele, crendo no milagre, mas crendo de verdade. Aí, Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Poxa vida, você já tem tudo o que você pode ter de uma pessoa neste mundo, que é a revelação de quem sou eu. Essa conclusão eu cheguei ontem, gente, estudando isso aqui. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quem foi que salvou o cego do problema dele? A fé dele. É um pensamento positivo, a fé? Não, irmãos. A fé, que fé que ele tinha? Que Jesus era o Filho de Deus. Essa fé nos salva, essa fé nos restaura, essa fé traz vida e vida com abundância. Que fé, irmã Roseli? A fé que Jesus é o Filho de Deus, a fé que ele veio para morrer em nosso lugar, levar os nossos pecados, cravou lá naquela cruz, tudo que era contra as nossas vidas, ele pagou a nossa dívida no inferno, ele nos libertou, é essa fé que ele é o Cristo de Deus. Aleluia! Você tem essa fé que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus que padeceu naquela cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Você tem essa fé na ressurreição e na vida eterna? Então, meus queridos, você não precisa de mais nada para viver feliz. Você tem a fé que salva. Você tem a fé que liberta, que transforma. Você tem a fé de que você está no coração de Deus. Você tem a fé de ser filho de Deus. E como filho, você é herdeiro das grandes e maravilhosas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, por que choras? Por que choras, mulher? Por que choras, homem? Por que choras? Se você tem aquilo que você precisa para viver, você tem Jesus, você tem o Cristo de Deus. Você pode abrir os seus olhos pela fé e ver o Cristo de Deus, o Jesus de Nazaré, ao seu lado, te consolando, te amando. É isso que acontece. Essa é a fé que salva, é a fé que cura as enfermidades, é a fé que restaura as nossas vidas, é a fé que restaura casamentos, é a fé que liberta as pessoas de vícios, de tudo que é mal. Esta é a fé que nos dá vida e vida em abundância, que foi o que Jesus falou. Este Cristo veio para abrir a nossa visão e fazer-nos entender que Deus está trabalhando em nosso favor. Só que conforme a palavra da semana passada, o que eu falei? Que Deus é um Deus dos exércitos, não é? E um exército não trabalha na emoção. Ele não é emocionado. Um soldado do exército não é emocionado. Ele foi treinado para aguentar pressão. É por isso que ele espera o tempo certo de agir. E eu ainda falei, você quer ser soldado de Cristo? Então, aguenta a pressão e espere o tempo certo de agir. Abra os teus olhos espirituais, veja o que Deus está fazendo ao redor. Ele está trabalhando com perfeição, porque a obra dele é perfeita. Ele está colocando a cada peça no seu lugar. Ele está tirando os impedimentos, ele está libertando, ele está salvando, ele está curando, ele está fazendo acontecer. Mas vai chegar o dia da vitória. Amém? Por que você acha que os nossos irmãos estão aí na frente dos quartéis há 20 dias, tomando sol, tomando chuva, porque eles estão perseverando, porque eles aprenderam que Deus está trabalhando de alguma forma e que vai dar vitória. E o exército também não pode sair chutando a porta. Não, é com estratégia, porque o exército tem informações. Ele tem visão do todo.
E cada ação provoca uma reação, então você tem que pensar, se eu fizer isso, vai provocar aquilo, naquilo outro. Então as ações são coordenadas para que tudo dê certo. Ninguém sai emocionado, apavorado, ansioso para fazer coisas. Não, isso não é de Deus, porque Deus tem um exército. E exército trabalha com estratégia. Exército trabalha com visão de águia. Exército trabalha vendo todas as possibilidades. Ó, eu tô olhando para quem tá aqui no vídeo. Ó, visão. Eu tô aqui vendo esse óculos. Eu tô olhando para cá e tô mudando aqui, mas eu tô vendo o óculos aqui. A minha visão, ela tem que ser uma visão periférica, né? Não posso ser que nem o Arthur que perdeu. Se eu fizer assim, tô vendo aqui. Se eu fizer aqui para ele já não enxerga mais nada aqui. Porque aqui para ele perdeu. Então ele fica meio sem saber o que fazer. Ele anda meio desconfortável. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer você com um passo firme. Deus quer você pisando na rocha. Deus quer você agindo com sabedoria. Vendo o que está acontecendo aqui, ó. Conversa com um, né, Jôs? Conversa com o outro. Vai, vê. Você não vê o que está nas costas, mas Deus vê. E te fala. O Espírito Santo te avisa o que estão tramando nas tuas costas. E se por um acaso acontecer alguma coisa nas tuas costas que você não viu, porque você não reconheceu o sinal de Deus, não soube entender o que... Fique em paz, que Deus é misericordioso. Ele ainda vai trabalhar. Vai trazer às claras o que foi feito nas costas. Porque Deus traz às claras todas as coisas. Nada fica oculto diante do Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, vamos aprender com esse cego. Com esse cego que reconheceu quem é Jesus. Que não desistiu, embora tivesse gente que falasse, não faz isso. Tá doido? Pra quê? Quantas pessoas falam, não é? Você tá em busca de um sonho e chega alguém e fala, pega isso pra lá, isso não vai virar nada não. Né? Não, esquece. Não, Deus tem o melhor para nós. Porque se você viu quem é Jesus, você descobriu que você tem lugar de filho. Porque o sangue de Jesus nos fez filhos de Deus. E para quem tem lugar de filho, tem promessa, tem cuidados, tem a mão de Deus trabalhando sobre nós. Então, não dê ouvidos para aqueles que estão falando para você desistir. Não desista, né? Persista e clame a Jesus. Clame, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. O Senhor é o Messias. O Senhor é o esperado das nações. O Senhor é o amado da minha alma. O Senhor é aquele que veio morrer no meu lugar. Eu creio. E morreu. E pagou uma dívida. Eu não devo mais nada para o inferno. O teu sangue sobre a minha vida me cobre, me limpa e me protege. Crendo em tudo isso, irmão, você vai para cima do capeta. Aleluia, não deixa. Fala, Senhor, amplia minha visão. Eu quero ver. Eu quero ver. O mundo espiritual. Eu quero ver. Eu quero que o Senhor amplie a minha visão, que nem de águia. Sabia que se fosse para a gente ter uma visão de águia, nosso olho devia estar quase aqui perto da testa, sabia? Para enxergar assim, para enxergar a visão ampliada. Mas o Senhor nos dá visão espiritual de águia. Para você parar de ver o hoje e o agora. Para você olhar o futuro e ver que vale a pena fazer algum sacrifício agora, porque você está vendo com visão de águia lá no futuro. Aleluia! Eu volto a falar dos irmãos na frente do quartel. Eles estão lá, irmãos, eles estão crendo, clamando. Mas eles estão imediatistas? Graças a Deus que não. Lá está gente corajosa, lá está soldado valoroso. Não estão os emocionados que querem o milagre para ontem. Não, existe um tempo, existem ações coordenadas que precisam ser tomadas pelo general da guerra. No caso aqui, né, o general Paulo Chagas, né, o general. Não, é Paulo, não é Chagas, é outro. Mas enfim, os generais lá do exército, eles é que sabem as estratégias. E outra coisa, no exército, quando alguém sai para uma missão, não pergunta por quê. Só fala assim, aonde que é para ir, o que é para fazer. Amém. Por que não? Ninguém sabe, sabia? Soldado raso só cumpre missão. Sem querer saber o porquê das coisas. Fica na sua,
Fica quieto no seu lugar. Cumpra a sua missão sem querer saber por quê. Por que está acontecendo isso? Não precisa saber. O importante foi que Deus te deu uma missão para cumprir. Vai lá e cumpra, que depois você vai saber o resultado. E o resultado é vitória. Vitória, porque para o povo de Deus é vitória, vitória e vitória. A igreja prevalece. O povo de Deus sempre vence. Nós não somos derrotados. Derrotados é o diabo que perdeu e perderá novamente, porque o Senhor vem vindo aí para esmagar a cabeça dele. Em nome de Jesus, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Faça como esse cego, né? E tem um detalhe aqui desse cego. Dizem que, história, não é na Bíblia que tá, segundo as histórias que contam, né? De quem pesquisa aí. O pai dele era um general de guerra e não aceitou ser dominado por Roma. Então, o que Roma fazia? Pessoal, você pensa que as leis de direitos humanos, irmãos, só existem por causa da Bíblia, por causa dos cristãos. Isso não existia antes. Como é que o exército romano combatia os rebeldes? Matando e ainda deixando como exemplo o filho cego, para que o filho não se tornasse um próximo rebelde lá na frente. Então dizem que o Império Romano matou o pai dele, né? O Timeu, porque Bartimeu não é o nome do cego, né? Bartimeu, Bar é filho, Timeu é o nome do pai, então filho do Timeu. Bartimeu não é necessariamente o nome desse cego aqui. Então, o pai dele, chamado Timeu, foi morto pelo Império Romano porque era um rebelde, não queria aceitar a opressão romana. E para dar exemplo para todos, para que, né, não viessem a ser rebeldes, cegou o filho dele, ou os filhos, que tem uma outra passagem que Jesus cura dois cegos. Pode ser que seja o irmão dele, né? Que é a mesma história contada por diferentes evangelistas aqui, Marcos, Mateus e Lucas, né? Tem essas conversas. Não é nada diferente do que acontece agora, né? Aquele nosso ministro lá daquele órgão lá do STF, o que ele tá fazendo? Ele tá mandando prender, manda fazer, manda acontecer, dá multa. Para quê? Para acabar, né, com o protesto das pessoas que querem ser livres. Aí eles querem dar para que os outros fiquem com medo e não vão se rebelar contra o sistema aí, né? Eles dão as multas, eles prendem. Eles só não matam, irmãos, porque não tá podendo declaradamente matar. Mas eles, se for preciso, eles matam às escondidas, né? Você sabe disso. O sistema é bruto. Mas o nosso Jesus veio para mostrar para Roma que eles podem ter tirado o sonho desse rapaz de se rebelar contra Roma, de vingar a morte do pai dele. Só que com vista ele vai ficar. E agora ele busca o reino dos céus. Amém? Então Jesus vai vindo aí para dar vista para nós todos, para ampliar a nossa visão, para nos dar calma e paciência, para esperar o horário do Senhor trabalhar, para que nós possamos ver o que está acontecendo à nossa volta, para que nós possamos nos acalmar, não ser o povo emocionado, ansioso, né? Não é à toa que a ansiedade é uma doença que está apavorando o povo, né? A doença do século aí. Por quê? Porque as pessoas não querem esperar mais. Que é tudo pronto na hora. Você pega um celular, passa o dedo no celular, uma tecla saiu fora aqui, você já tá bravo. Você não espera, porque nós estamos sendo acostumados a ter tudo, né? Muito rapidamente. Mas com Deus não é assim. A palavra de Deus não mudou. Nós é que temos que nos encaixar nela e saber que o tempo dela, quando chega, chega. E se não for o tempo, ninguém pode apressar nada, porque só dá errado na hora que nós apressamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então tenha isso. Tenha confiança, perseverança, tenha fé no Filho de Deus, porque ele veio para abrir e dar vista aos cegos. Aqueles que não veem, falam, Senhor, eu quero ver o que essa irmã doida aí tá falando. Ele vai te ensinar. Ele vai fazer você ver o céu por dentro. Aleluia! E esperar com paciência no Senhor tudo aquilo que ele tem para nós. Amém? Então Deus restaura. Pode ser, que, por exemplo, se for a verdade essa história que eu falei aqui, ele enxergava antes e perdeu a visão. Então agora ele voltou a enxergar.
Porque Deus faz assim. Ele restaura cego de nascença, ele restaura quem perdeu, o que você perdeu. O que você perdeu? Jesus vai restaurar. Vai que você tá igual esse cego aí que perdeu a visão, perdeu alguma coisa. Jesus vem e te devolve. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso na vida daqueles que o temem, daqueles que o servem, na vida daqueles que buscam. Ele é fiel e ele chega na hora certa, ele não se atrasa nunca, porque o tempo do Senhor é perfeito. Amém? 8:45 já. Põe os louvores aí pro pessoal da rádio. Perfeito. Aleluia. Estamos de pé. Amém? Então, tá bom? Tem um pregador muito famoso falou assim: a intensidade do clamor é proporcional ao peso do fardo. O fardo tá pesado? Clame bastante. O fardo tá leve? Então não precisa clamar muito. Mas quanto mais pesado o fardo, mais é a intensidade do clamor que uma pessoa tem. Amém? Jesus vem vindo aí. Aleluia. Então fala assim: Senhor, eu quero viver aquela palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Aquele que é de Deus discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Oh, glória a Deus. Aleluia, você vai ficar sabendo de tudo. Mas você vai ser, um jardim fechado para Deus. Só Deus vai saber de você. Ninguém vai ficar imaginando nada sobre você. Amém? A sua vida vai estar protegida com o muro do Senhor. Você é um jardim fechado para o Senhor. Beijo no teu coração, querendo Deus até segunda-feira que vem. Solange, Deus abençoe a sua vida. Um beijo no teu coração. Querendo Deus até segunda-feira que vem, nós estaremos aqui mais uma vez para o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Beijo.